consequências, vai sofrer as consequências, aleluia, do erro, aleluia, aleluia. Então esse desejo faz com que o pecado nasça. O pecado está nascendo, ele está sendo, eu estou sendo avisado, eu estou sendo ensinado, instruído para não embarcar nesse negócio. Mas aí eu estou ligando, isso aí só acontece com o irmão Vinícius, né? Com o irmão Zezinho, o irmão Edinaldo. Comigo não, eu sou forte, sou super-homem, entendeu? Não acontece comigo não. Não tem paixão aqui comigo que me derrube. Aí quando pensa que não, eu ficava cheio. Pastor, desculpa aí por a minha credencial, o senhor pega aqui. Eu não deveria ter feito aquilo, mas acabei fazendo. Mas eu não estava sendo avisado? Aleluia, né? Eu achei que eu era forte. Sansão era forte. A Bíblia diz que Sansão pegou uma queixada de um burro. Com uma queixada só matou 1000. Forças humanas. Mas será que na casa lá de Israel não tinha uma esposa para Sansão? Mas ele foi atraído pela beleza de Dalila. É isso que acontece, meus amados irmãos. Atraído pelas coisas do mundo. E muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente se vai nessa também. Porque alguém vai chegar e diz assim, não, isso não é nada não. Isso é só besteira. Poxa, aí fica feito menino. Isso aconteceu comigo quando eu estudava. Aí estava lá, o professor fez uma festa lá, todo mundo estava em ciclo. Aí só tinha 4 evangelhos. Aí um pegou, aí pronto, aí trouxe lá o som. Vai cantar a turma, não era. Aí pronto, aí como a gente era evangélico, ficou sentado no nosso lugar. Aí a turma lá, e o professor chegou perto de mim e disse, Luiz, entra aí, vai, pega aí o trenzinho aí. Aí eu disse, não pastor, esse negócio não dá pra mim não. Luiz, Miriam dançou. Até se eu fosse na onda. Aí tá certo, mas Miriam dançou porque hinos espirituais. Eu digo, sei professor, dançou, mas não foi esse hino não. Pô, não, deixa eu ficar aqui, professor. Aí o professor, né? Jogando. Aí pronto, aí 2 pessoas se levantam e vai dançar. E uma pessoa que não era evangélica estava lá só para observar os crentes. E quando foi no dia seguinte, quando a gente retornou para as aulas, e a pessoa chegou e vai dizer assim, aqui tinha 5 crentes, aqui só tem 3 crentes. Não, ué, não. Aí ele disse, não, não, você não é não. O verde é quando o diabo ele é astuto. É verdade. Você não é não, nem você. Porque aqui só tem 3. Porque eu estava aqui a observar. E quando eu estava dirigindo a igreja da Torre, meus amados irmãos, a primeira pessoa que chegou lá foi essa irmã que agora já era evangélica. Imagine se eu tivesse entrado lá no trenzinho e tivesse lá, ninguém sair. Entendeu? Aí quando ela chegasse, desse de cara, não, isso aí. Olha, vamos dar minha volta aí, o nosso grupo que veio aqui. A gente somos espelhos, somos testemunhas vivas que o Senhor levantou. Mas o diabo ele vai fazer de tudo para querer derrubar a mim e você, para que a obra ela não vá avante. Quantas pessoas, né, que a gente tem visto na nossa caminhada, pastores, que deixaram, que não pregam mais, não tem mais confiança, perderam a confiança em si próprio mesmo. Mas o hino diz o que? Tentados, não ceda. Ceder é pecar, por quê? Porque depois de atraído, passou o negócio, quando a gente foi acordar, foi enganado. Tem uma marca feia, né? Foi enganado, agora é tarde. Agora é sofrer o quê? As consequências. Aí diz aqui, esse desejo faz com que o pecado nasça.
E o pecado, quando já está maduro, vai produzir a morte. Aí eu e você não tem mais força de vir para a igreja, fica adiando, e o tempo vai passando. Não vai chegar ninguém para estender a mão e dizer para você que Jesus te ama, mas o diabo sempre vai colocar a palavra na boca do indivíduo para acusar você. É difícil alguém estender a mão e dizer assim, olha, Jesus não desistiu de você não. Você pode estar como aquele filho pródigo, mas eu tenho certeza que você se lembra da casa do Pai quando você estava, era coisas maravilhosas na sua vida. Você hoje pode estar comendo das bolotas deste mundo, mas você sabe que na mesa do Pai há fartura. Glória a Deus. Aí a pessoa está lá acabada, aí você estendeu a mão, levantou aquela pessoa e trouxe para a casa do Pai. Ela tomou uma atitude, eu vou. Porque na caminhada é difícil se tomar uma atitude. Porque a pessoa já está tão envergonhada e não quer retornar para a casa do Pai. Porque alguém vai olhar para ele. Nossa, a gente estamos aqui, estamos olhando para o outro. Não importa o que alguém possa pensar de mim, o que importa é que Deus está pensando de mim, o que Deus está pensando de você. Você pode estar distante da igreja, mas de Deus não está. Você se levanta de manhã e ainda tem um hino de louvor para agradecer a Deus. Mesmo que foi enganado, mas você se lembra, poxa, quando eu estava na casa de papai, os trabalhadores lá, comia na mesa, e eu estou aqui padecendo de fome. Uma coisa eu digo, meus amados irmãos, você é filho, e filho é herdeiro. E o que eu e você tem para receber, o ladrão não rouba, a ferrugem não estraga, a coroa da vida está preparada, o seu nome está lá no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois da salvação em Cristo, meu nome se alegre, porque o seu nome está lá escrito. Não é escrito no borrão aqui do irmão Luiz, isso aqui não, nos escritos que eu fui hoje aqui para isso aqui não. Isso aqui, ó, quando dá uma chuva se molhar, apaga tudo, borra tudo, pronto. É lá no livro de Deus. O que eu fiz e deixei de fazer, está lá anotado lá nas obras. Aleluia. Tivesse pouca força, mas não negasse o meu nome. Aleluia, né? Alguém pode não ter visto as suas ações na igreja, mas você simplesmente era aquele anônimo que o pastor chegava lá. A igreja está precisando disso. E você só nas entoquinhas assim, só aqui, assim. Aleluia. É os anônimos. Quando chegou aquele. Quando Jesus vai fazer aquele sermão e tá aquele pessoal reunido, e ele vai fazer a pergunta: será que comprando tanto você não dá? Não está nada. Mas tem alguém, depois vai dizer: tem alguém que está com 2 pãozinhos, 3 peixes. E Jesus vai, apresenta o Pai. São os anônimos. Mas o texto está dizendo: tentar, aqui o hino diz: tentado não sei, ceder é pecar. Atraídos e enganados, né? Você agora foi atraído, foi envolvido, e agora você está preso, não pode sair, porque está enroscado, está acorrentado, está amarrado. Quando você está lá, não é universal, diz que está amarrado, né? Você está preso ali, envolvido naquela situação. Aí agora, né, você está se vendo nas últimas agora, e você vai perceber que agora você foi enganado. Mas o negócio era tão lindo, que agora eu fui o quê? Enganado.
Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes, do que Ele é do céu. Ele não muda a sua própria, Ele não muda e nem varia de posição. Então, assim, Deus não muda. O que Deus projetou para a sua vida, Ele não vai mudar. Aí Deus fez a promessa para você. Aí você saiu da igreja, para se cumprir aquilo que Deus falou para você naquele determinado lugar, vai se cumprir, mas quando você retornar. Deus, quando eu estava lá naquela casa de oração, Deus, Ele me fez a promessa disso. Se Ele falou para você aqui, Ele vai cumprir. Aí você pode até me perguntar, mas irmão Luiz, porque Deus não fez José conhecido lá em Canaã? Porque o projeto de Deus não era Canaã. O projeto de Deus era lá o Egito. Porque Deus havia falado para quem? Para Abraão. Será que a palavra de Deus ia ficar pelo meio do caminho? Ia ser um povo muito numeroso. Ia estar cativo por 430 anos. Tinha que acontecer lá no Egito. Terceiro, a José, onde estava José agora? Governador. E naquele tempo não tinha título, não tinha ali aquele governador não. Mas Deus cria, aleluia, né, para beneficiar a mim e a você. Amém. Aleluia, nesta noite. Por isso que a gente estamos abertos. Amém. Nesta noite, meus amados irmãos, eu quero agradecer ao meu pastor João Rodrigues, os irmãos que aqui chegaram nesta noite. Pela palavra, não minha, de Deus, que eu não tenha nada para sugerir para ninguém, mas a palavra de Deus nos alerta a gente saber distinguir o que é provas, tentações, a prova que você procura e a prova que é de Deus. Quando a gente procura a prova, aí a gente sofre as consequências das coisas. As provações de Deus são totalmente diferentes. Deus, Ele vai provar a mim e você como é provado o ouro no fogo, para ser o que? Aprovado. Se for latão, se derrete logo. Aleluia. Mas aí você só sai da batalha vitorioso. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já venceu por mim e por você. E Ele foi o único que venceu todas as tentações. Jesus vou finalizar, viu? Jesus foi conduzido, levado pelo Espírito Santo. Jesus tinha o quê? Tinha passado 40 dias sem beber, sem comer. Estava lá. E quando ele volta, quando ele sai, o Espírito Santo conduz ao deserto para ser tentado. E quem é que estava lá? O acusador. Agora ele vai utilizar a palavra. É a palavra que ele vai utilizar. O que ele queria de Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele queria, né, Jesus como filho, né? Às vezes a gente tem um filho e a gente dita uma ordem, o filho pega e desobedece. Eu sou filho do... meu pai é o tampão daqui de Recife, aqui eu posso fazer o que eu quero. Papai, se acontecer alguma coisa comigo de errado, a justiça chegar, papai bota logo a mão por cima e eu... Mas onde está a seca da obediência? O diabo sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria saber se Jesus ia obedecer a palavra. Ele sabia que Jesus já estava com fome, porque tudo isso representava Moisés quando subiu, Elias,
dias, o jejum de 40 dias. Aí o acusador utilizou logo a palavra. Você é filho de Deus mesmo, né? Transforma essa pedra em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. E se Jesus já estava com fome, ia ser o quê? Atraído pelaquela circunstância ali, fome. Ia matar o quê? O desejo. Para o desejo era a fome, de acabar com a fome. Mas Jesus vai dizer simplesmente: nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Amém, meus amados? Não é agradeço, né? Essa a palavra nesta noite para o nosso viver. Eu não sei se alguém esperava eu voar aqui dentro da igreja, mas foi dessa glória sério, era só a palavra genuína da parte de Deus, né? Queria assim, isso não foi nem aprofundado, né? Porque se utilizar esse versículo aqui, isso é negócio para 2 horas de instrução. Vou utilizar o que eu escrevi aqui, tá certo? Mas a gente vai devagarinho, né? Porque se botar o pirão todo, a gente pode até dar digestão, entendeu? A gente não assimilar muitas coisas, né? Porque vai chamar assim, melhor devagarinho, né? Devagarinho a gente vai aprendendo. Quero agradecer a confiança do meu pastor João Rodrigues e também do meu irmão Vinícius e de toda a igreja aqui que ficaram aqui para ouvir ou aprender, traçar para as suas vidas, né? Porque isso também serve para mim. Não é só ficar só em palavras, em ações, fazer também as coisas, né? E a gente já está a tempo, a gente já sabe quando o negócio está diferente. A gente olha e rapaz, esse negócio aqui não é assim desse jeito não. Se eu for, eu me quebro, entendeu? Para não se quebrar é melhor ficar inteiro, né? Pronto, é por isso que a gente não pode bater de frente e achar que é um super crente. Não, a gente é um ser humano dotado. Sabe por quê? Porque quando aí você cai, o mundo está aí. Está de pé, batendo palma. Eu não disse que ele não ia adiante, tá vendo? Estava na igreja só enganando o pastor João Rodrigues, entendeu? Olha o que foi que aconteceu com ele. Chega a evidência das coisas. Mas a gente tem que estar vigiando e orando para fugir dessas tentações. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Amém, meus irmãos? Vamos orar, finalizando o culto nesta noite, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, palavra que é vida para o nosso espírito e para a nossa alma nesta noite, a qual Ele ministrou ao coração do nosso irmão Luiz. Quero dar os avisos, avisando que amanhã pela manhã tem consagração, começando às 7 horas da manhã, e à noite é culto de avivamento, 7 da noite, e no domingo é o culto da família, amém? E nós estamos nos programando, a gente ainda não tem um dia certo para voltar com os pontos de pregação, porque o propósito do crente é levar a palavra de Deus aos corações daqueles que não têm uma aliança com o Senhor Jesus, amém? Quero dar só uma vez aqui, meus amados irmãos, a gente... Então, o nosso amado irmão Zezinho está distanciado da igreja. Eu quero fazer o convite, né, se ele quer retornar fixo para a casa do Pai, né, porque a gente sempre tem que reforçar o convite, né, e dizer que assim, eu sempre digo para ele é uma pessoa importante para mim e para Deus, e para Deus muito mais, né? Ele já sabe, já sentiu o gosto, o sabor da água, da comida, ele sabe que é boa. E além disso, ele é o que é vaso e é instrumento. Amém. E afiado. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quer reatar o filho pródigo, ele foi distante, foi embora para outra cidade. Mas quando ele se lembrou da casa do Pai, ele tomou uma atitude. E nesta noite,
o seu servo aqui faz essa pergunta para o Senhor: quer retornar? Glória a Deus. Aí diz: nem por força, nem por violência, né? Deus não quer nada forçado. Deus quer que reconheça, né? Que Deus ele é soberano sobre a vida de qualquer um que está aqui. Hoje Cristo te Quer dizer o sim? Pronto, vai. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Barabaya sobre de cantora barabaya suya ala baragancho rebarabaya sobre de face ala barabaya se barabaya sobre de cantora barabaya se barabaya suya. Aleluia, né? Aleluia. Tomou a melhor atitude. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, nesta noite. Aleluia. Retornar. Eu sempre, a gente conversando, sempre dizia: o Senhor, o filho pródigo, que está lá. Mas o Senhor nunca se esqueceu das coisas de Deus. E Deus nunca se esqueceu do Senhor, irmãozinho. É por isso que Ele colocou esse amor e esse carinho, aleluia, no meu coração pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, não como os demais irmãos. Aleluia, né? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo da sua vida. Ele sabe as aflições que o Senhor enfrenta, as dificuldades, Ele sabe tudo. Aleluia, né? Mas Ele quer, nesta noite Ele vai pegar o fardo que estava pesado e vai trocar. Vai colocar um fardo leve, aleluia, que o Senhor possa carregar nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, né? Como Romano 10, 9 assim: se com tua boca confessarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvo, né? Aleluia. Mas o irmão Zezinho vai ser diferente, né? Ele vai dizer para a igreja que está retornando para a casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é bom. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim essas Glória a palavras. Deus. Eu, irmão Zezinho. Diga assim: eu, irmão Zezinho, estou retornando à casa do Pai. E de agora em diante, Ele faça o que lhe apraz na minha vida. E que Deus permaneça para sempre na minha vida. Aleluia. Amém? Amém? Dizer amém? Amém. Vai se ajoelhar aqui, vamos ajoelhar com ele. Nosso pastor faz essa oração. Os irmãos aqui. Glória a Deus. Porque a alegria não sai. Aleluia. Aleluia, né? Uma pessoa que está retornando para a casa do Pai. Diz que fez a maior festa, estava lá o banquete. Às vezes a pessoa nem entendeu o irmão que estava lá, estava perdido dentro de casa. Mas que estava fora foi encontrado. Vai ter que tirar para baixar. Aleluia. Aí fica muito perdido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, Aleluia, Jesus. Aleluia. louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite maravilhosa dessa que nós estamos. Para mim é um dos maiores presentes da minha vida é ele voltar para Jesus. Amém, Jesus. Quando ele servia a Deus, né, dava dormia aqui pro culto junto. Depois ele se afastou, aí fiquei meio assim, meio triste. Mas continuei até hoje. E a gente está grato a Deus hoje por essa riqueza, né? E terça-feira foi um desafio lá, a irmã Aleluia. queria voltar para Jesus. Se a irmã voltasse, a irmã não voltou.
Mas hoje ele voltou, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Sterrebe, Kuma, na glória, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Deus deu a ele mais uma vez, né? Vamos orar. Quem está alegre, uma voz do nosso irmão assim, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora grandiosa e maravilhosa divina, estamos na Tua presença, Pai, grato a Ti por esta rica e oportunidade. Pai querido e Pai amado Deus eterno, Pai que fizesse presente nesse lugar, nesta noite maravilhosa, Pai querido de sexta-feira, nesse mundo de doutrina, Pai querido, Rei da Glória, desse presente a todos que participam nessa noite. Meu Deus eterno, Deus amado, amante da nossa alma, Tu és grande, fiel e poderoso, majestoso divino. Creio na Tua palavra e nas Tuas promessas. Pai querido e Pai amado, rico em misericórdia, abençoa Teu servo José, Pai querido, que voltou para Ti nesta noite. Pai querido, abre os caminhos, Pai. Pai querido, para que ele possa andar e glorificando Teu nome e dizendo que Tu és grande e Teu poder para salvar a humanidade. Pai eterno e Pai amado, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, agradecendo a Ti por esta rica oportunidade, grandiosa e maravilhosa divina. Pai querido, abençoa os Teus servos que vieram, abençoa o nosso irmão Luiz, que trouxe a ação de gloriosa palavra de doutrina. Pai querido e Pai amado, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Pai querido. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja e igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Todo mundo agora abraça.